Bom dia para todos, para mais um dia de aula, mais um dia de atividade. Espero que todos estejam bem animados e que todo mundo participe, porque vamos continuar a falar sobre uma questão muito importante, principalmente neste momento que nós estamos vivendo, que é o voto, que é um direito que nós temos. Só que não é um direito que nós sempre tivemos, e é sobre isso que nós vamos falar agora um pouquinho. Nós estamos no ano de 2020, mas vocês sabiam que a primeira eleição organizada foi no ano de 1532? Cara, faz muito tempo. Nem minha avó era nascida. Mas vocês acham que era qualquer um que podia votar? Só os homens. E só os homens bons, considerados os homens bons naquela época. Mulher não podia votar. Pois é, só a galera que tinha grana e só se fosse homem que podia votar. Veja só se as mulheres iam aguentar isso por muito tempo. É óbvio que as mulheres começaram a lutar pelo direito do voto. Mas isso demorou, foi muito para acontecer. Muita coisa aconteceu. Continuamos sem poder votar, sem direito ao voto. Mas em 1821, nós tivemos as primeiras eleições modernas para a época, mas só os homens que podiam continuar a votar. Eleições modernas porque era meio estilo eleição lá da Europa, lá de longe, muito distante. Mas daquele jeito, só os homens. Lembrando que vivíamos ainda no Império, que é aquele lance de ter rei, príncipe, aquele pessoal que veio lá de Portugal, que queria mandar não, né? Na verdade, eles mandavam e desmandavam aqui no Brasil. Mas ainda existia esse lance de rei, rainha, príncipe, princesa, e não eram todos os homens que podiam votar também. Eram homens com mais de 25 anos e que tivessem uma boa renda para poder provar que podia votar. Assalariados no geral, mulheres e indígenas ainda não podiam votar nessa época. Lembrando que ainda estávamos vivendo o período dos escravos. É óbvio que os escravos também não podiam votar, não tinham direito ao voto. E as nossas primeiras eleições nos moldes da República, onde se vota no presidente, foi em 1894. E nosso primeiro presidente da República foi Prudente de Moraes. Ele chegou à presidência com 2% só da população brasileira na época. Somente 2% da população brasileira na época teve direito a votar no presidente, no primeiro presidente da República. Mas aí veio a época da ditadura, época de Getúlio Vargas, que ninguém votava, ninguém podia votar, ninguém podia exercer direito de voto, coisa nenhuma, ninguém votava para nada. Ditadura é isso aí. E enfim, nós tivemos direito ao voto em 1932, sendo que a primeira eleição, apesar de desde 1932 as mulheres já poderem votar, só em 1935 que as mulheres começaram a votar efetivamente. Só que aí parou tudo por conta da ditadura militar, que aí ninguém votava, e só depois disso que as mulheres voltaram a votar de novo, junto com os homens. O voto é facultativo, ou seja, você pode votar ou não a partir dos 16 anos. E a partir dos 18, o voto é obrigatório. Mas eu não tinha falado que era democracia? Difícil isso, né? Enfim, 18 anos você tem que votar, é obrigado, até os 70, que aí se torna facultativo. Você vota se quiser. Hoje nós, mulheres, podemos votar
Então vamos exercer bem esse nosso direito do voto, da pesquisa, da investigação desses candidatos todos, porque nós merecemos termos bons governantes,